Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus para Oséias, da parte da tarde, não é? Estamos aqui falando a respeito do chamado de Deus para levantar os libertadores. Esse é o tempo de Deus levantar os seus juízes, aqueles que com o seu cajado e o seu cetro nas mãos fazem a vontade do Senhor. No livro de Números está escrito a respeito de um povo ali, os príncipes do Senhor se levantando com suas varas, seus cajados nas mãos, para fazer uma obra ao Senhor, e é muito bonito aquilo, aleluia. E eu gostaria de trazer essa palavra, deixa eu ver se eu acho aqui, onde eu escrevi essa palavra, eu usei para uma intercessão esse final de semana, a respeito do brota ao poço. Ali fala o seguinte, Números, capítulo 21, de 16 a 18. Coloque a mão no teu coração aí, fale para Deus a respeito dessa chamada tão maravilhosa que Deus tem para mim e para você, não importa a circunstância, porque às vezes Deus não vai fazer como nós queremos. Isso, Números 21, aleluia, 16 a 18, fala o seguinte: dali partiram para Beer, este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Deus quer dar água, aleluia. Então cantou Israel esse cântico: brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. Shalom, apóstolo, então deve ser a missionária Fátima, que está ali com outro. Então, ajuntem-se os príncipes e dizem: olha, brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com o cetro e com seus bordões. Bordões são cajados. Cajados é aquilo que já falamos, é aquilo que morre, ressuscita debaixo do poder de Deus. Não é algo morto, passivo, mas é algo ativo, é algo que está nas nossas mãos e deve ter a autoridade de Deus ali. E o cetro, ele trata de governo, ele trata de nós permitirmos aquilo que entra e aquilo que sai. E o Senhor está levantando aqui, neste lugar, através das ministrações, ele está levantando um povo que se manifesta como juiz na terra. E talvez hoje você precise se manifestar como juiz na terra, em relação à sua casa, à sua família, em relação a você mesmo. Mas a verdade é que Deus ele tem obras para o seu povo e ele está buscando um povo que seja destemido, que creia no que ele fala e no que ele faz e que ele deixou para nós, para que nós tivéssemos o poder dele à nossa disposição. Deus, de maneira nenhuma, é um Deus fraco. No própria Bíblia, no Novo Testamento, numa das cartas de Paulo, deve ser o Coríntios, Paulo fala assim, expressando: Deus não é fraco para conosco. E nós precisamos entender isso. A palavra de Deus diz isso. Para Deus, tanto faz livrar com poucos ou com muitos, com grandes ou com pequenos, isso não importa. Maior é o número daqueles que está conosco do que aquele que está no mundo. E nós precisamos começar a andar neste lugar de um Deus grande, um Deus de dimensões, um Deus de poder, um Deus que pode verdadeiramente mudar a nossa sorte. Então, precisamos entender que se ele não nos muda por dentro, se ele não muda as circunstâncias lá fora, ele vai fazer com que a gente ande por sobre o mar. Se necessário for, ele abrirá o mar. E se necessário for, nós andaremos por cima do mar. Alguma coisa ele vai fazer por nós. Ah, mas se eu perdi. Uma das vezes mais poderosas que Deus entrou na nossa vida, aqui na minha casa, porquanto nós havíamos metido os pés pelas mãos, feito tudo errado em relação ao nosso comércio, ao nosso financeiro. Deus havia dado um comando para nós, para o meu esposo e para mim, a respeito do que devíamos construir, a respeito do dinheiro que havia à nossa disposição no sistema de crédito da terra, e nós ultrapassamos o limite. E quando chegaram, as contas começaram a chegar, porque ultrapassamos o limite de Deus na terra, não é? Extrapolamos, e aí o limite do céu era um, nós tomamos o limite da terra, que era outro, e o limite da terra começou a nos cobrar ele. Mas a misericórdia do Senhor nos visitou, e o Senhor falou para o meu esposo: comece a ganhar, perdendo o medo de perder. Essa palavra esteja sobre a vida da irmã Rosana, em nome de Jesus. Comece a ganhar, querida, perdendo o medo de perder, em nome de Jesus. Vá entregando, vá fazendo a sua entrega cada vez maior. Senhor, eu preciso ganhar, perdendo o medo de perder. Deus vai tratar com você através dessa palavra, e que trate conosco também poderosamente,
para que venhamos a confiar no Deus que tem nos chamado para este tempo. Deus está levantando pessoas, vidas que queiram e estejam interessadas em conhecê-lo, para que se tornem fortes e façam proezas na terra. Eu sou candidata a fazer proezas na terra. Você é candidato a fazer proezas na terra. É uma questão de disposição, é uma questão de disponibilidade. Assim como a palavra de Deus falou lá no livro de Tiago, que Elias estava sujeito às mesmas paixões, e Deus deu autoridade para ele de cerrar os céus e abrir os céus. Assim, o Senhor está procurando alguém que tem as paixões humanas, mas que confia no poder do Cristo vivo para nos ajudar a dominar as paixões humanas e, mesmo assim, façam coisas grandes na terra. Deus está contando com os imperfeitos, Deus está contando com os fracos e com os limitados, aqueles que gaguejam, aqueles que têm problema na sua própria configuração humana, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, sim, e o Senhor está falando para mim e para você, mas é com você que eu estou contando. Shalom. Em nome de Jesus, missionária Fátima. Então, é com você que eu estou contando, é com você, é através de você que eu quero fazer coisas grandes aí na tua casa. Então, somente tenha a disponibilidade, Andai, de fazer algo. Rabachecai. O Senhor agora colocou no meu espírito como se houvesse algo para romper diante, aqui acima da nossa cabeça. Rabachecai. É como se fosse um bagageiro, entende? Um bagageiro, assim, coisas grandes, poderosas, para Deus rasgar sobre as nossas cabeças e fazer cair sobre nós aquilo que estamos esperando, buscando, em nome de Jesus, da parte dele. Então, não se timide. Deus te chamou para mudar ambientes, Deus te chamou para mudar destinos, Deus te chamou para estabelecer os propósitos dele na terra. E é necessário que nós nos posicionemos para isso. Hoje vamos tratar, veja bem, já falamos há algum tempo, vou trazer aí uma memória do que estamos tratando no Osés da tarde. Estamos tratando aí da parte do Senhor estar levantando os seus libertadores. Shalom, irmã Daiane. Os seus libertadores, em nome de Jesus. O Senhor já tratou com Moisés, tratou com as configurações de Moisés, tratou com aquilo que era um tempo da herança dele cultural, o legado que havia dentro dele. Depois tratou com a autoridade que ele tinha até um cajado na mão, mas Deus falou, joga a tua história de vida no chão, porquanto vou levantar uma nova história para você. Deus trata Moisés, depois trata a fraqueza de Moisés para que ele não fosse mais contaminado pelo ambiente no qual o povo estava se manifestando, que era um ambiente da dúvida, que era um ambiente da incredulidade. Deus foi tratando tudo isso na vida de Moisés, para que depois Moisés, junto com Arão, pudesse se levantar e ir sentenciando cada um dos deuses daquele povo. E cada vez que eu me sento para buscar a presença do Senhor, para falar essas coisas, o Senhor fala. E eu anoto aqui na minha Bíblia, eu anoto no meu lugar de estudo o Senhor falando a seguinte coisa: enquanto eu sentencio e destruo o panteão dos deuses egípcios, eu quero que eles me conheçam. O que eu queria fazer é com que aquele povo me conhecesse, a força do meu poder. Enquanto Deus está limpando a tua casa, enquanto Deus está se movimentando na tua vida, Ele quer que eu e você o conheçamos. Ele quer que nós vejamos a sua força e o seu poder. Ah, mas eu não estou vendo Deus fazer nada. Abre os teus olhos espirituais e você vai ver Deus fazendo coisas grandes sim dentro de você. Conheci uma pessoa que começou a ler o Salmo 18, lia, chegou a decorar os 50 e poucos versículos do Salmo 18. E aí, depois, um dia, em tristeza, em revolta, falou para mim, não está acontecendo nada. Eu falei para ela, mas quando você faz a leitura do Salmo 18, o que está acontecendo com você? O que acontece na sua vida? Ela falou, por fora nada. Mas por dentro eu percebo paz, por dentro eu percebo alegria, por dentro eu estou percebendo que algo está diferente. Eu falei, então essa é a tua maior conquista. Aguenta firme o repuxo, que daqui a pouco Deus vai fazer sair à luz aquilo que é por fora. Primeiro é por dentro. Então, comece a dar valor àquilo que você está recebendo da parte de Deus em conquista da tua alma.
Então, às vezes nós falamos, mas tal coisa que eu queria não está pronta, mas vai aproveitando o processo. Esse povo ainda não estava liberto, não estava para fora da terra do Egito, não estava ali com o seu lugar de adoração, já na aproximação do Monte Sinai, ali onde ele deveria adorar ao Senhor. Não estavam, mas eles estavam em processo de libertação. Então, comece a valorizar o processo. Comece a dar crédito ao Deus que está te acompanhando passo a passo. Comece a se alegrar na visitação do Senhor, o teu Deus, no meio de situações tão difíceis. Ele está sentenciando. Então, dia após dia, ele tem segredado ao meu espírito e tem falado, avisa-os que enquanto eu sentencio e destruo os adversários, os deuses que estavam agarrados aos pés deles, Emandai e Axia, como serpente, como coisas terríveis, como coisas encalacradas na cultura geracional deles, enquanto eu estou sentenciando, fale para eles que eu quero ser conhecido deles. Enquanto Deus estava fazendo distinção do teu povo agora na quinta praga, na praga da morte dos animais, ele estava falando para o povo dele, ei, eu tenho algo diferente para você, entenda que eu sou Deus. Você não percebe que eu estou sentenciando cada um dos deuses dele? Eu estou sentenciando aqui o Deus, aqui, como diz aqui, a praga das rãs, aqui, o primeiro Deus. Vamos ver aqui, irmãos, ver se eu acho. Aleluia. Nas minhas folhas aqui, o primeiro Deus aqui é o rei Nilo, e é Api, o nome desse Deus, a corrupção, a morte do Nilo. Depois as rãs, com a deusa Equete. Depois vem a morte ali desse Deus chamado... Vamos ver aqui, Jebe, tem a morte das moscas não, tem a parte das moscas, Pitá, Kepri, ou seja, Deus estava desmantelando todo o panteão de deuses daqueles egípcios. E você acha que Deus não está fazendo nada com os deuses que têm se levantado na tua vida, no teu geracional? Os deuses das falsas religiões. Você acha que enquanto você está se expondo à palavra de Deus, se disponibilizando, falando para Deus, mexe em tudo, você acha que cada renúncia, cada vez que você se expõe ao Senhor, Ele não está fazendo algo na tua vida? Se teu coração está aberto e você procura crer naquilo que está escrito na palavra, que está sendo anunciado, e as coisas malditas que estão sendo denunciadas, continue crendo, porque Deus está cortando os tentáculos das trevas da tua vida. Outra coisa que Deus mandou aqui, que eu escrevesse aqui, aleluia, graças a Deus, eu estou cortando os tentáculos desse povo, recala, que segura a sua casa com uma cabeça grande, mas é cheio de tentáculos. Deus tinha um momento certo para executar o juízo final, que era a morte dos primogênitos, ali naquele povo do Egito, porque o primogênito também era um Deus, e Deus estava sentenciando tudo isso, e ele foi fazendo ali, pouco a pouco, foi sentenciando, e ele queria que o povo dele observasse os grandes e poderosos feitos do Senhor. A palavra de Deus diz que a Moisés Deus ensinou os seus caminhos, e ao povo os seus feitos. E às vezes, irmãos, nós perdemos, e veja que o povo perdeu a visitação do Senhor, olhou para os feitos, mas não conseguiu guardar os caminhos do Senhor, para que não se perdessem no meio daquela grande conquista que Deus daria para eles. 11 dias da terra prometida, e não conseguiram entrar, porquanto estavam presos, ali com os pés atados, pegos ali na desobediência, que é a incredulidade. Então, que o Senhor não nos ache neste lugar. Então, nessa praga aqui das moscas, irmãos, sabe que Deus está falando? Ele está, perdão, a praga da morte dos animais, sabe que Deus está falando? Estou mexendo na economia egípcia. Estou mexendo nos baluartes de uma economia falsa, maldita, cheia de adoração àquele que verdadeiramente não pode trazer provisão nenhuma. Então, no que você está confiando hoje? Você está confiando na conta bancária? Você está confiando naquilo que vem da oferta? Nós, como pastores, podemos começar a confiar no que vem de oferta, no que vem de dízimo. Você que tem o seu trabalho, confia no seu trabalho, confia no banco, confia nas instituições financeiras, confia no marido que tem um trabalho seguro. Confia no quê? Na aposentadoria que chega. No que você confia? Deus está sentenciando os falsos deuses que nos trazem segurança. Era isso que ele estava fazendo no Egito. E nós vamos precisar, irmãos, ter essa confiança no Senhor. Vocês se lembram do testemunho do meu esposo, apóstolo Alexandre, em relação a Deus estava tirando de mim a faca.
porque era um prato de comida, mas havia uma escravidão tão profunda. Então, se eu ficar aqui na carne moída, na linguiça que eu faço, nas misturas que eu faço, nas coisas que eu tenho entendimento para fazer, é o meu lugar de segurança. Aí lá dos céus o Senhor olha e fala, eu preciso sentenciar esse Deus na vida dele. Eu preciso colocar por terra esse Deus na vida dele. E aí ele vai fechando as portas, ele vai fechando as portas, aquilo vai minguando, e não há mais satisfação, é só vergonha em cima de vergonha. E aí Deus sentencia até que no momento, ele batendo uma linguiça, ele falou para mim, chamou e falou, amor, acabou. Glórias a Deus por isso. Deus veio e fala para ele, passa um tempo, Deus vem e fala para ele, o altar que você serve é o altar que se sustenta. Então ele levantou, começou a levantar dia após dia, levantamos altares diante do Senhor e não temos preocupação financeira, não para esbanjar, não para levar uma vida de ostentação, mas termos aquilo que é necessário para viver uma vida digna diante do Senhor. É isso que nós precisamos entender. Deus estava falando da economia daquele povo. Olha, o Egito, ele tem segurança em lugares falsos. Ele tem segurança em Ator. Ele tem segurança num Deus chamado Apis. Mas eles são tão terríveis. Eles são tão enganosos. Eles são tão falsos que eu vou mostrar para vocês que eles nada podem fazer por vocês. Deus estava mostrando ali para eles, não confiem nos deuses, não confiem nos deuses, não confiem nos deuses. Estou mostrando para vocês, meu povo, que eu vou tirar com mão forte e braço estendido. Não confiem em outros deuses. Era uma escola, Ecai, que Deus estava passando para aquele povo. E talvez Deus tenha te colocado numa escola, num treinamento, num aprendizado tão tremendo e tão profundo, para que deixemos de confiar em outros deuses, para que paremos de fazer as nossas imagens de escultura, para levantarmos as nossas mãos ao Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, em quem não há sombra de variação. Em quem não há como ele negar-se a si mesmo, porque mesmo quando nós nos tornamos infiéis, ele permanece fiel. Aleluia, a si mesmo, a sua palavra. Então, irmão, aqui Deus vem sentenciando aqueles deuses e falando para o teu povo, olhem, observem o que eu estou fazendo. Eles falam que são deuses, mas não são. Eu sou maior do que eles. E eu comprei vocês. Eu sou maior do que eles, eu tenho domínio sobre eles, posso destruí-los a qualquer momento. Eu sou maior do que eles e fui eu que comprei vocês. Vocês conseguem entender o tamanho da grandeza do Deus que vocês servem? Vocês conseguem entender o tamanho, a dimensão daquele que está chamando vocês para povo particular e exclusivo? Vocês estão observando que a mentalidade que Deus está trabalhando na tua vida e na minha vida é uma mentalidade que quer fazer com que o nosso Deus seja grande, poderoso, amoroso, tremendo, terno, companheiro, que não nos deixa por absolutamente nada. Você está conseguindo entender o que é que Deus está falando? Olha, eu quero que vocês sejam libertadores e vou mandar vocês para a guerra sem nenhuma arma. É isso que Deus está falando? Eu quero comprar vocês e vou deixar vocês nus. Não vou prover nada para vocês. Será que é isso que Deus está falando? Eu chamei vocês para o meu reino de amor e eu não tenho nenhum amor de provisão para dar para vocês. Será que é isso que Deus está falando? Ou o nosso coração? A sexta vez que Faraó endurece o coração. Ele sozinho. Não foi Deus que endureceu o coração dele. Mais para frente um pouco o Senhor vai endurecer o coração dele, porque é assim que fala a palavra. Mas nós gastamos tempo endurecendo o nosso coração contra Deus e a sua palavra. Ele fala para você todos os dias, deixe o seu espírito livre para ir adorar. Deixe a sua alma livre para ir me adorar. Mas nós ficamos ali nos ditames do Egito. Não, aqui é meu lugar de segurança. Não fazemos nenhuma entrega. Não confiamos o suficiente. Não olhamos aquilo que Deus está fazendo para aprendizado. Mas ficamos só na murmuração porque não entendemos o que Deus faz, não entendemos o que Deus quer. Pegamos a palavra no meio do caminho e permitimos que ela seja distorcida para nos machucar e nos ferir. Por quê? Porque Deus vem com a verdade, mas ela não recai. A nossa capa de orgulho recai. Ela se levanta para poder proteger aquilo que é o baluarte da mentira que está dentro de nós. São as armaduras das trevas. Mas o Senhor fala, na sua palavra, existe um valente, mas vem um outro que é mais valente e arranca a armadura na qual o valente confiava.
e ele toma os despojos e saqueia-lhe os bens. O Senhor hoje quer se manifestar como um valente na tua vida e na minha vida. Para falar, coloca a tua finança nas minhas mãos. Deixa eu tirar esse Egito de dentro de você. Esse Egito de segurança, que são mais parecidos com os deuses egípcios da vaca, com a cabeça de sol e os chifres ao redor. Com essa manifestação tudo misturada. Veja aqui quem é esse bicho. Foi a Hathor, foi uma das principais divindades na religião do Antigo Egito, que desempenha uma variedade de papéis diferentes. Como deusa do céu, era mãe ou consorte do deus do céu, o Horus, e do deus Sol, o Ra, ambos os quais eram conectados com a realeza. Assim, era a mãe simbólica de seus representantes terrenos, os faraós. Então, quem é o faraó que está com cabeça de vaca, que quer dizer uma produtividade maldita, maligna? Um dos símbolos aí que tem da Europa é justamente essa deusa aí, uma vaca. Então, precisamos entender um touro. São essas manifestações que existem naquele lugar. Se você pegar ali uma imagem do símbolo da Europa, você vai ver isso aí. O apóstolo me mandou um dia de intercessão, ele falou, esse aí, o governo que tem sobre lá, é uma das manifestações terríveis que tem naquele lugar. Então, é algo financeiro. É algo que vem para colocar as nossas vidas por escravizadas num determinado sistema e é corrompido. Então, Deus está falando, eu quero sentenciar as finanças profanas, as finanças de desobediência. Ai, mas, apóstolo, está tudo bem, não é nada ilegal que eu estou fazendo, é tudo tranquilo. Não é ilegal, mas Deus está falando para você, eu tenho outro propósito. Eu tenho outra maneira de trabalhar na tua vida. E não vai ser te colocando num lugar dessa segurança toda. Ele quer nos dar segurança, mas nossa primeira segurança é nele, no caráter dele. Não é nada externo, é por dentro. Quando meu esposo decidiu fazer aquilo, irmãos, de verdadeiramente sair daquele lugar, não havia mais, assim, no que nos apegarmos. Não havia mais nada para nos apegarmos. Aquilo que recebíamos por mês havia acabado. O nosso tempo sabático de descanso havia acabado. Estávamos em tempo de decidir o que era para fazer. Então, estava acabando todas as coisas, ainda tinha aí, eu me lembro, uns maquinários para vender, mas conforme fomos decidindo a sair daquele lugar, o Senhor vendeu as coisas que precisava vender, e daqui a pouco Deus manda abrir o ministério, mas não havia nenhuma segurança. O que tínhamos de segurança, no sentido de algo diferente para nós, uma igreja estava montada, entre aspas, lá na cidade de Bauru. E aí aquelas pessoas se retiram e a nossa segurança financeira também foi embora. E Deus trabalhou em todas as áreas na sua vida. Vamos começar ministério? Não tem provisão para vocês dessa terra? Não. Estou tirando tudo. Quero ver se vocês estão crendo em mim ou não. Até um dia que o Senhor vem com esta palavra pontual para a vida do meu esposo, se ele quiser, inclusive, escrever certinho a palavra que Deus falou para ele numa conversa com a missionária Fátima, o altar é responsável por você, uma coisa assim, não é? Mas o princípio é esse, o altar que você levanta é o altar que vai te sustentar. Se nós levantarmos um altar das finanças malditas, lá, o altar te sustenta. Então, tem um altar, você é responsável pelo altar. Se você está levantando o altar ao Senhor, o nosso Deus, ele vai ser responsável por você, então não tenha medo, ainda que você tenha medo, caminhe apesar do medo. Isso é não ter medo, é caminhar apesar do medo, isso é coragem. Não é não ter medo, eu caminho confiando que Deus vai abrir o mar nesse momento para mim. Tenho medo, verdade, irmã Rosana? Provavelmente eu também teria, querida, numa situação assim. Provavelmente eu teria ali muito medo. Muito medo. Mas o meu coração tem se disposto a receber amor de Deus, que lança fora o medo. Tem essa disposição, minha irmã Rosana. Em nome de Jesus, tem essa disposição. Fale para o Senhor teu Deus, eu tenho muito. Mas eu tenho disposição de receber o amor. E tu disseste na tua palavra que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então me ajuda, meu pai. Ajuda a tua filha, meu pai. Ajuda a tua filha, ajuda aquela casa, tu conheces a profundidade. Ah, papai, daquilo que essa casa produziu diante de ti. Visita, Senhor, a tua filhinha e livra ela do medo, em nome de Jesus. Então, irmãos, não é fácil, não é brincadeira.
Vemos nossos filhos em situações tão terríveis, não é? E não sabemos muitas vezes como agir. Mas o nosso Deus não vai nos deixar por presa. Ele vai trazer uma paz para nós que excede todo entendimento. Ele vai trazer para nós algo que verdadeiramente nos coloque num lugar exaltado, acima dos sentimentos, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima desse mundo, acima das desilusões. É isso que ele promete para nós. Tem um cântico que fala isso. Chama lugares altos. Aleluia. Aleluia. O nosso Deus, ele é presente. Ele não é um Deus ausente, irmãos. Ele é um Deus interessado na tua vida e na minha vida. Ele não é um Deus, irmãos. Aleluia. E o apóstolo Alexandre está falando. Você tem uma palavra e decide crer. Esta palavra, em fé, é colocada no altar. O altar te sustenta. É a palavra que te sustenta. Você pode entender isso? Aleluia. Deus, ele é fiel. E ele está trabalhando a nosso favor. Aleluia. Então, a palavra, irmãos, para a nossa vida é alinharmos as nossas finanças diante do Senhor. Você quer ser um libertador? Comece a colocar diante do Senhor as finanças. Irmãos, da onde veio o dinheiro na sua vida? Da onde veio o dinheiro na sua vida? Se seu dinheiro for contaminado com alguma coisa que você gastou de maneira ilegal, ilícita, prostituída, no sentido de coisas espirituais, onde verdadeiramente temos a palavra de Deus para nos nortear, nos orientar para fazermos algo que seja certo na sua presença, e entramos em falcatruas financeiras, no jeitinho brasileiro. Irmãos, em nome de Jesus, coloque a tua finança em ordem, coloque na presença de Deus. Deus está sentenciando os deuses da avareza, que é a idolatria, o apego ao dinheiro. Não, porque eu preciso ter. Não, porque o meu valor está naquilo que eu visto, naquilo que eu tenho para ostentar, no carro que eu tenho para mostrar, ou na empresa que está indo bem, estou pegada nisso. O Senhor vai sentenciar todas essas coisas em primeiro do nosso coração, porque não poderemos estar aliançados com esses deuses daqui, o tal do Ator e do tal do Apis, que são, esse aqui, ele é filho de uma outra deusa que era representada também como uma vaca. Então, precisamos entender, amados, a tal da Ísis, que deve ser a mesma linhagem de Ator, que é o deus egípcio, é o deus grego, é o romano. Então, é tudo farinha do mesmo saco. Mentalidade maldita. Manifestações de deuses que deuses, na verdade, não são. Quando chegamos nesse ponto, ficamos sem saída. Ou cremos ou sofremos. Escolha a vida para que vivas. Essa é a palavra de Deus. O Senhor aqui, talvez tenham pessoas aqui sem saída. Ou é crer, ou é morte. Como diz a palavra de Deus no livro de Deuteronômio 30. Vai falar sobre isso. Eis que dois caminhos coloco diante de ti. Vida e morte eu coloco diante de ti. E aí depois o Senhor dá conselho. Escolhe a vida para que vivais. Então precisamos entender essas coisas. Nós precisamos escolher a vida. Então entre no sistema do desapego. Entre no sistema, eu serei um libertador, mas eu quero que a minha finança venha junto. Sabe, irmãos, Deus destruiu tão cabalmente aquelas finanças daquele lugar. O Egito estava tão destruído. E quando o povo de Deus foi falar para eles, olha, nós vamos sair daqui, o Senhor mandou que eles pedissem as riquezas do Egito ainda, aquelas particulares que estavam na casa. E aquele povo cumulou o povo de Deus de riqueza. E deram joias, e deram utensílios, deram aquilo que eles tinham, porque queriam que o povo de Deus saísse. Não vai ser diferente com a tua vida. Os demônios vão ter que devolver aquilo que eles roubaram de nós, porque Deus enviará pavor sobre eles. A palavra de Deus diz na sua palavra, veja, quando aquele homem, Israel, Jacó, no capítulo 35, 34 ali, quando aqueles meninos desavisados, o Simeão e aquele outro, o Levi, que foram lá vingar a virgindade da irmã deles, a Diná, e Jacó precisou tomar uma atitude drástica e sair daquele lugar, porque aqueles meninos fizeram algo impensado na terra, mataram ali aquela tribo que já havia feito aliança na palavra de Jacó, de Israel, de Deus. E aí o Israel falou para aquela família, falou, nós somos em poucos, vocês fizeram loucura. E agora, como que vamos fazer?
porque vocês fizeram algo errado. Nós vamos ter que fugir desse lugar. E eles saíram fugindo, sim, mas a palavra de Deus diz que o Senhor paralisou os perseguidores, porque enviou pavor àquele povo. Mas como eu e você vivemos, nós vivemos numa inversão tão terrível. Nós é que temos pavor do adversário. Hoje mesmo, de manhã, lemos aqueles que tinham pavor da morte, porque não conseguimos ainda mergulhar no amor de Deus. Eu não estou falando essa palavra para machucar ninguém, eu estou falando que nós precisamos subir no amor de Deus. Eu preciso subir, porque quantas vezes as pessoas falam, e eu fiquei desesperado, eu fiquei apavorado, eu fiquei isso, eu fiquei aquilo. Por quê? Porque ainda estamos sem a paternidade do nosso Deus. Ele não é ainda o nosso Pai. Porque Deus não quer que nós estejamos debaixo da essência de Adão, tive medo e me escondi. Ele está esperando que alguém se manifeste como Moisés. Não tenha medo, vamos subir para conhecer o nosso Deus. Vamos, ele está nos aguardando. Mas porque havia fumaça, havia clangor de trombetas, porque havia o tremor no monte. Ah, então, não, Moisés, fala você com ele, porque estamos aterrados e trêmulos. Moisés disse, eu estava aterrado e trêmulo, mas ele teve coragem de ir lá. Meu Deus. O Senhor está procurando aqueles que não tenham medo dele, mas que tenham temor do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Que convite do nosso Deus para a tua vida e para a minha vida, meu irmão, minha irmã. De entrarmos na profundidade, entrarmos para sermos os libertadores do Senhor. Ele está falando, vocês têm uma investidura, eu quero colocar em vocês aquilo que é a temporada. Amanhã vamos falar a respeito da temporada da nova tribo que entra, é a tribo de Naftali. Vai entrar no mês de Adar, que é glorioso, quer dizer glorioso. Vamos sair do mês da intercessão, da alegria, e vamos entrar no próximo mês. Vamos falar isso de manhã. Então, irmãos, é o que Deus quer nas nossas vidas, que nós saiamos deste lugar, porque estamos julgando aquilo que nos prende. Lembra? Dan, Aser, Naftali. Dan, Aser, Naftali. Dan, juiz. O Senhor levantou um juiz, que é você e sou eu. É a cobertura, é o ambiente que está agora. Então, nós precisamos pegar essas circunstâncias que se achegam nas nossas vidas como má notícia e temos que sentenciá-las. Isso não acontecerá, nem subsistirá, como está escrito lá em Isaías 7. Quando vem a má notícia, eu não serei um filho de Tabeel ou de Tabeal. Eu não serei um filho da inutilidade. Eu terei governo. Não estou falando que é fácil, irmãos. Eu estou falando que é necessário o posicionamento. E aí depois ele vem, nos dá, é juiz, é juiz. Depois que você começa a executar juízo através da vara, você pode ser feliz. E depois você pode remover da tua vida aquilo que é torcido e entrar no ambiente de doçura, que é exatamente o próximo mês que nós vamos entrar, que é o mês de Adar. Coisas gloriosas estarão à nossa disposição. Coisas doces estarão à nossa disposição. A adoração estará sobre nós, no sentido da corça, andar nos lugares altos de adoração, como fala lá em Abacuque. Irmãos, o Senhor tem um plano para nós. E é um plano de paz e não de mal para dar para nós o fim que nós desejamos. Mas Ele está procurando quem quer o plano. Porque você pode viver isso lá no céu só. Mas Ele está falando para você, eu quero que você viva aqui agora. Quero transformar a tua vida aqui agora. Porque eu preciso de representantes, como Cristo foi o meu representante no céu. Eu preciso de representantes na terra que saibam quem eu sou. Que não me diminuam. Que não me enfraqueçam. Que não me coloquem por Deus omisso. Eu não sou um velho gagá. As pessoas pensam que Deus é um velho gagá. Tem gente que fala o homem lá de cima. Tem gente que fala o papai do céu. Mas o papai do céu não é um papai do céu de papai, paizinho, o Deus da intimidade. É um papai no sentido de diminuto, de pequeno, de limitado. Como se ele estivesse preso à nossa teologia maldita, que o diminui. Qual é o tamanho do teu Deus? Ele está falando aqui, eu estou sentenciando como que é? A economia do Egito. Inteiro. Não é só de uma casa. Não estou escolhendo ali uma casinha para eu quebrar, não, para eu falir a casinha, não. Eu estou falindo o Egito inteiro. Porque sou eu que decido. Eu tenho as nações nas mãos. Tem um outro quadro aqui, quando virarmos novamente, vocês vão ver uma mão.
com as nações, segurando as nações. Ele fala, as nações para mim são como uma gota no balde. Dá para você entender isso? Então Deus se cismou ali, por conta, não é um cismou de capricho. É algo que foi chegando às narinas dele, foi chegando, encheu a medida de iniquidade dos amorreus ali daquele povo, e ele falou, vou sentenciar, porque o meu povo está clamando, encheu a medida de iniquidade. O meu povo clama, eu vou lá para libertá-los, e vou sentenciar tudo quanto se levantar, procurando se arrogar de ser Deus na vida desses egípcios. E eu quero ensinar o meu povo quem eu sou, como o meu braço é forte, para que quando eles estiverem debaixo do meu governo, eles saibam se comportar na minha presença. Não se vendam. Se lembrem de quem eu sou. Aí vai ser a oração de Ana invertida. Ah, se vocês olharem benignamente para a minha aflição de ser o Deus de vocês, e vocês não fazerem isso com o meu nome, vocês não me enfraquecerem desse jeito. Ah, se vocês benignamente olhassem para a minha aflição de ser o Deus de vocês, um Deus tão pequeno. Se de mim vocês não se esquecerem, e de mim vocês se lembrarem. Será que vamos inverter as orações agora? Deus fazendo essa oração para nós, de tão mesquinhos que somos na visão que temos de Deus. Quem Deus é para você? Quem Deus é para mim? Qual é a dimensão do nosso Deus? Que Deus que é esse? Que você só apanha e você acha que Deus está nisso? É porque alguma coisa está errada na tua teologia, evidente. Só que não é evidente para nós. Não era evidente para mim. Irmãos, não era evidente. E eu, de muitas e muitas maneiras, falei, onde tu estavas? O que o senhor estava fazendo? Eu achava que Deus era os deuses de Baal lá. Eu achava que ele estava dormindo, que ele estava cochilando. Porque eu não tinha entendimento da paternidade do Deus que eu estava servindo. Eu não tinha entendimento da grandiosidade do compromisso do amor do meu Deus por mim. Eu não sabia que Deus podia destruir uma nação inteira como ele destruiu. Eu sabia, mas na verdade eu não cria. Eu não tinha fé suficiente. Ele mostrava as grandezas dele para mim. Ele abriu o Mar Vermelho, eu já tinha lido. Li muito a Bíblia. 5 horas, às vezes, ficava na presença de Deus lendo a Bíblia, lá no lugar onde eu ministrava. 5 horas, 6 horas, orando, lendo a Bíblia. E Deus não havia se revelado para mim como Deus forte, porque eu não permitia. Quanto tempo você e eu passamos na presença de Deus e Deus continua pequeno? Deus continua impotente. Deus continua sem nenhum cuidado a teu favor. Porque é assim que nós vemos Deus. Não que ele seja assim, não é? Ele não é assim. Isso é uma mentira das trevas, do espírito da religiosidade. Dos espíritos malignos de Beelzebul, de Jezabel, dos espíritos malignos enganadores das coceiras no ouvido. Um Deus que nunca tem compromisso conosco. O Senhor está te falando. Põe na minha presença. Põe-te em pé e falarei contigo. Olha que coisa tremenda. Deus fala isso para Ezequiel. Põe-te em pé e falarei contigo. E Ezequiel continua deitado, não tem força. Aí Deus vem, conhece a nossa fraqueza. Vai lá e o Espírito entra em Ezequiel e ele coloca, verdade, meu apóstolo. E aí Ezequiel se coloca em pé, porque o Espírito entra em Ezequiel. Então é exatamente isso. Conhecimento não te leva à fé. Conhecimento que eu tinha, não. Conhecimento era intelectual. Era conhecimento de, como que eu posso dizer? De guardar informações. Muita informação. Mas não tinha a revelação da palavra. A letra mata, o espírito vivifica. Muito conhecimento, sem revelação. Sem a vivificação do espírito. E tem pessoas que, ao invés de ainda não terem a vivificação do espírito, ainda leva isso para a magia, a alta magia. Aí fica mais difícil ainda. Entra através de Jezabel para fazerem as magias. Pegam aquilo que é de Deus e fazem magias. Não sei se você viu uma mulher fazendo ali uns conjuros em relação àquilo que seria a passeata daquele menino, Nicolas. E depois aquilo que ela clamou, irmãos, infelizmente. Não é brincadeira o que estão fazendo. A força
Muitas feridas também ofuscando o poder de Deus verdadeiro. Coração cheio de ferida. Deus teve que falar comigo quando estava tratando ali comigo em Gideão. Totalmente ferida com Deus. Minha teologia errada. Ah, Senhor, se tu estivesses conosco, nós não estaríamos aqui nesse buraco. E Gideão não conhecia os primeiros versículos do capítulo 6 de Juízes, não é? Não conhecia que eram os pecados deles que tinham afastado a mão do Senhor deles. E aí Gideão estava iludido com a sua própria retidão, que era o meu caso. Iludida com a minha própria retidão. Com o meu próprio pensamento a meu respeito. Ah, eu sou muito boazinha para sofrer tudo isso. Irmãos, se você pegar o livro de Jó, você vai ver a retidão da alma de Jó. Retidão de alma. Se desvia do mal. Caráter. Jó tinha caráter. O caráter de Jó era ilibado. Perfeito. Caráter. Como muitos podem ter um caráter bom. Paga as contas dia, é um bom esposo ou esposa. Caráter. E isso daí não faz ninguém entrar no céu. Porque isso é obrigação do ser humano. Ter um bom caráter. É obrigação, é o básico. Porque a dívida nossa, ela não é de caráter. Sim, Jó cumpria muito bem as obrigações dele. A dívida de Jó para com Deus, ou a brecha de Jó para com Deus, era espiritual. Havia algo em Jó que fazia com que ele fosse parecido com Leviatã, que é a figura que Deus usa para fazer um paralelo quem é Jó. Leviatã, a representação total do orgulho. Então, irmãos, nós precisamos sair desses lugares. Parar de ser os nossos olhos tão bonzinhos. O Senhor fala isso. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, são manifestações desses deuses aqui. Onde está a tua provisão? Onde está o teu tesouro? Ali também estará o teu coração. Às vezes, o teu tesouro é você mesmo. Eu vou produzir pelo poder de mim mesma. E aí Deus vai desmanchar o teu castelinho, hein? E não é porque ele é mau, é porque ele é bom demais. É porque ele tem muita paciência conosco, é por isso que ele vai destruir. Sim, é verdade. As obras de Jó trouxe um crédito para ele. Como o Cornélio também recebeu um crédito poderoso com as esmolas e as orações dele. Mas vida, Deus teve que mandar Pedro para falar, filho, para entrar no reino tem a cruz, Jesus Cristo. É isso que precisamos entender. Às vezes nosso espírito até tem Cristo, mas tem algo se nos opondo, que é o espírito de orgulho. Falando para nós somos bonzinhos. Ah, mas eu sou tão injustiçada, você nem sabe da sua história, da minha história. Ah, você nem sabe da minha história. É, da sua história, talvez eu não conheça tudo. Sim, minha irmã, muito amor envolvido. Mas eu conheço a minha. Conheço a minha petulância diante da retidão do meu Deus. Conheço, irmãos, a minha presunção. Conheço, hein? Conheço. Ai, como eu sou boazinha. Meu marido? Ah, zero a nada. Fulano? Outro zero a nada. Beltrano, com esse comportamento, com esse caráter. Muito caráter, não é? Caráter, caráter. Aí você viu o caráter da fulana, o caráter da ciclana, o caráter. Ela é fofoqueira, eu não sou. Ela faz não sei o quê, eu não faço. Caráter, caráter, caráter. Mas o espírito orgulhoso até a tampa. Deus não tem compromisso com orgulhosos. O caráter, ele muda, irmãos, com poder. Como muda também o espírito orgulhoso. Só que é mais difícil de quebrar, não é? Tanto é difícil de quebrar que Jó teve que perder a família. Ali os filhos, né? Só ficou a rixosa, a goteira. Só ficou ela. Não é? Teve que perder a saúde. Teve que perder muitas coisas. Então, do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Não subestime a santidade de Deus e o juízo de Deus a nosso respeito. Não subestime. Não pense que você e eu estamos assim, como que eu posso dizer? Oh, meu Deus, me foge agora um entendimento. Mas não podemos pensar, amados, é isso, que somos mais justos que Deus. Eliú, quando começa a falar com Jó, é exatamente isso que ele fala. Jó, você está falando que você é mais justo que Deus, por acaso? Hein, Jó? Você acha que porque você está passando por isso, você está achando que você é mais justa que Deus?
Será que você pensa isso de Deus? Será que ele vai ter que aparecer para você num redemoinho para lançar em rosto a tua iniquidade, a minha iniquidade? Ou a nossa pequenez diante da soberania e da grandade dele, da grandiosidade dele? Irmãos, Deus sentenciou um país inteiro à miséria, porque aquele povo havia enchido uma medida de iniquidade. Precisamos entender as coisas espirituais como verdadeiramente elas são, sem as emoções caídas envolvidas. Emoções caídas são vitimismo, autopiedade, autocomiseração. Ai, só tem eu sofrendo isso. Não, querido, tem muita gente sofrendo o que você está sofrendo. E às vezes coisa pior. Pedro fala isso, olha, não estranhe esse fogo ardente que está no meio de vós. Tem muita gente passando por isso igualzinho. Não subestime o poder do sofrimento. Tem muita gente sofrendo. Mas, como preguei hoje de manhã, Deus deu um jeito no sofrimento. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, deu um jeito no sofrimento. Aperfeiçoado no sofrimento, para que nós tivéssemos vida com a mudança. Podemos transferir tudo isso para Ele. E dia após dia, nesse treino tremendo para a nossa vida, sairmos dos lugares da sentença de Deus contra nós, porque a sentença e o juízo de Deus é contra demônios, irmãos. Precisamos sair da frente dos demônios para permitir que Deus os sentencie. A sentença é para demônios, irmãos. Veja bem isso. Deus não quer que seus filhos ou os homens sofram sentenças, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas às vezes estamos tão entranhados na cultura dos demônios. Estamos tão, como disse o apóstolo hoje cedo, tão principalizados, tão ativos nos princípios da iniquidade, tão gostando desses princípios, que Deus, quando vem sentenciar, às vezes precisa pôr a mão dele em nós. Não era para nós. Era só para os demônios. Mas nós, muitas e muitas vezes, não largamos daqueles princípios e continuamos alimentando o altar falso, falsos deuses. Aqui, Ator e Apos, o gado que Deus dizimou, a prosperidade do Egito. Onde está a tua prosperidade agora? Onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro agora? Vai falar com Deus. Mas, Senhor, eu queria ser visto, queria ser notado. Eu queria ser a última bolacha do pacote. Eu estava em competição. Eu estava assim, Senhor. Esses dias eu fiz um atendimento de uma pessoa que eu fiquei tão feliz, porque ela chegou para mim falando assim, aí Deus, na tal pregação, ele falou que eu era invejosa. Aí em tal pregação Deus falou que eu era orgulhosa. Em outra pregação Deus falou, vai lá e vai se consertar, porque eu não mandei você fazer nada disso. Em outra pregação o Senhor foi, e ela só falou coisas que Deus estava arrancando da vida dela. Aí eu me alegrei. Ah, você alegrou porque ela estava sendo humilhada? Não, eu me alegrei porque ela chegou ao entendimento, o arrependimento que está gerando vida para ela. E ela estava sorriboquidente, a pessoa. Feliz, radiante. Porque a verdade a tem libertado. Mas será que estamos dispostos a deixar nosso orgulho ou vamos viver na tristeza para sempre? Será que estamos dispostos, irmãos, para deixar a nossa vida de tristeza, de pecados para trás, de ocultar aquilo que verdadeiramente são as prosperidades malignas, as aparências, não é? E colocarmos a nossa vida diante do Senhor de verdade, para que Ele possa executar a sua sentença contra os adversários, a sentença que já está escrita contra os nobres, são os demônios que Deus está falando no Salmo 149. Já está escrito a sentença deles. O Senhor já escreveu com sangue, gotas de sangue. Jesus já escreveu. Falou, vocês estão perdidos para sempre. Porque o meu sangue comprou um povo de volta e sentenciou vocês à derrota eterna. Deus fez isso com demônios, com Satanás e toda a suas hostes infernais. Agora Deus está te fazendo um convite. Fazendo um convite para mim. Vamos terminar a obra? Você quer ser meu libertador? Coloque-se por libertador de você mesmo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que Ele me enviou a levar boas novas aos quebrantados. Senhor, eis aqui uma quebrantada no último de coração. Estou quebrada por dentro. Enviou-me a curar os quebrados de coração e a pôr em liberdade todos os algemados, todos os cativos. Eis aqui alguém que está dessa maneira. Mas vai precisar você se colocar dessa maneira.
e parar de culpar a Deus por suas mazelas. Vai olhar o seu geracional. Vai olhar a tua vida. Vai olhar as plantações. Hoje cedo estávamos ouvindo a irmã Bárbara pregando a respeito das culturas das trevas. Amados, e cada vez mais esse ensino muito bom, por sinal, veio para legitimar algo que Deus falou comigo. Só existe 2 formadores de cultura, só 2. Demônios, Satanás e seus demônios, ou o Senhor e o Espírito Santo de Deus e a palavra viva, chamada Jesus Cristo. Só eles podem formar cultura. Só os 2. E ali ela foi descortinando para nós, ó, tal coisa é assim, tal coisa é assado, tal coisa é assim, isso aqui foi uma mulher que fez, isso aqui foi um homem, isso aqui é a mulher demonizada, aqui princípio das trevas, isso aqui foi sendo usado por Satanás dentro da cultura humana, dentro da psicologia e da filosofia humana. Satanás foi usando pessoas para liberar as ideias, como está fazendo até hoje. Os influenciadores do inferno estão atuantes. Mas o Senhor está procurando os influenciadores do céu, que também vão fazer diferença na terra. As culturas, irmãos. E aquele homem, um que ela citou, um governador ali. E o Jesus, como veio de encontro à oração? Amém, glória a Deus, eu creio, querida. Exatamente isso. Cultura de Geia. Você pegar lá no panteão, eu não sei se é grego, se é romano, que eu faço confusão, mas eu sei que ela existe. E eu sei o que ela procura fazer nas mulheres. Ela é um empoderamento da mulher, para que a mulher perca a fragilidade que Deus colocou nela e saia do propósito eterno de Deus e seja como diria, uma macha fêmea totalmente deformada pela cultura das trevas. É isso que esse demônio faz. E ele vai usar quem lhe der lugar. Você vai pegar algum livro para ler de finanças, aí você vai ver lá, eu não lembro o nome do livro agora, mas acho que é mais esperto que o diabo. Livro de finanças, um homem rico, Napoleão Hill. Aí você lê lá, ele teve um encontro com Lilith. Mas aí nós comemos daquilo. Ah, eu vou enriquecer. Mas não esquecemos que logo no início do livro ele fala que ele teve um encontro sobrenatural com uma entidade. Ah, mas eu quero enriquecer. Napoleão Hill. Então, irmãos, o mundo está corrompido, o mundo jaz no maligno. E nós achamos que tudo isso é brincadeira. Nós achamos que tudo isso é balela. Que a cultura que Satanás lança na terra é algo que não é para corromper. Aquilo que é santo, aquilo que é divino, aquilo que é poderoso, cheio de amor do nosso Deus. Aquilo que é sagrado, aquilo que não é profano. Então, irmãos, diz que em 3 gerações, um homem percebeu, acho que é isso, em 3 décadas, em 3 governos, uma coisa assim, um governador lá da União Soviética da época percebeu que por conta do divórcio e a perversidade sexual, a nação faliu. E ele começou a colocar a casa em ordem. Dentro daquilo que era a política hedionda dele, mas ele começou a colocar a casa em ordem. Começou a dificultar os divórcios. E ali a nação começou a ser erguida novamente. 3 décadas. Obrigada, minha irmã. Em 3 décadas, uma nação foi destruída por causa da perversidade sexual. Está plantando ira diante do Senhor. E aí nós pregamos essas coisas que acontecem da cultura. Ai, é cultura brasileira. Qual é a cultura? É a cultura brasileira? E o quanto tem de inferno nela? Quanto tem de demonismo nela? O quanto tem de satanismo nela? Ai, é só um enfeitinho que eu estou levando, uma fitinha que eu estou levando. Eu fui lá, não sei na onde, lá numa cidade que é exportadora da cultura das trevas, e peguei uma cultura, fiz umas coisinhas assim com giz, né? É só cultura, não tem nada a ver, não. Não, você está sendo marcada pelo adversário. Fazendo aliança com ele, entregando a tua finança. Porque você paga o artista. Você paga quem tem a fitinha para amarrar. Ai, como vocês são careta. Pode até ser. Aos teus olhos. Mas eu sei quem é o Deus que eu sirvo. E ele fala, não invocarás. Ele fala, não negociarás com ele. Não entregarás tuas finanças para ele. Não se prostrará diante deles. Não marcarás o seu corpo com esses pactos. Mas nós não nos importamos.
E entramos nos lugares como se fossem verdadeiros salões de festas, para nos alegrarmos. São salões de festas, só que infernais, para te fazer e me fazer contaminados. Então, irmãos, a coisa é séria. Então, em nome de Jesus, deixe Deus sentenciar a finança profana. E leia lá no Egito com que tipo de olhar. Deus está sentenciando uma nação inteira nas finanças dela. Então, ele é mais poderoso do que eu imagino. Deixe Deus crescer diante dos teus olhos. Porque ele está te chamando para ser uma voz diante dele e diante do adversário. Para isso, você precisa ser um representante de uma voz potente. Não pode ser uma voz de um gatinho. Tem que ser a voz do rugido do leão. Rugiu o leão, quem não temerá? É assim que precisa ser na tua vida, na minha vida. Vozes ocultas, malditas e menores que a voz de Deus precisam ser silenciadas. E Deus está procurando quem dê voz a ele. Voz a ele. Não porque grita, mas porque tem autoridade interior. Porque o conhece. Se torna forte. Faz proezas. Amém? Em nome de Jesus. Agora vamos para os recados. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça algo sobrenatural na tua vida. Quero te dizer que dentro daquilo que é a recuperação do apóstolo Alexandre, estamos indo muito bem. Graças a Deus por isso. Eu de enfermeira aqui, glória a Deus, estou gostando do meu papel. Cuidar dele bem, fazer um almocinho especial, levar lá para ele, de tempos em tempos, passar um remedinho, fazer ali, passar o iridoide para que os roxos vão desmanchando. Estou gostando do meu papel. Graças a Deus por isso. Deus tem me dado amor para lidar com meu esposo. Estou satisfeita com o papel que Deus me deu nesses últimos dias. Graças a Deus, estamos indo bem. Ele está indo bem, é um bom paciente. Amém? Graças a Deus, não dá trabalho. Não dá trabalho para a enfermeira, graças a Deus, é bonzinho. Não é rabugento, não fica reclamando, ai, dói isso, dói aquilo. E graças a Deus ele também está sem dor. Só tem uma sequelazinha da hack, não é? Quando levanta um pouquinho, às vezes dá um pouquinho de dor de cabeça, mas também já sabemos, e aí já volta uma posição de estar deitado. Graças a Deus, o Senhor tem operado, estamos felizes. Sabe por quê, irmãos? Aquele monte de varizes ali amontoados não estão mais lá. Hoje tirou a meia, pode tomar um banho inteiro. Muito bom, graças a Deus. Então, esteja feliz com aquilo que Deus tem feito na tua vida. Comece, porque muitas pessoas iriam falar, ai, estou debaixo de cirurgia. A minha perna está cheia de ponto. Estou roxa. Mas você tirou aquilo que poderia te dar uma trombose. Você tirou algo que te incomodava, que te limitava, que te machucava, te dava dormência dos pés. Algo perigoso. Não. Está vendo, irmãos? É aquilo que o adversário quer que a gente veja. O que Deus está fazendo? Alegre-se no Senhor. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. Palavra poderosa. Aleluia. Em nome de Jesus, nós recebemos, irmã Daiane. Agora os recados. 2 e 3, de 2 a 4 do 3, nós teremos a festa do Purim. Vamos falar ali do livro de Esther, da grande vitória que o Senhor, os novos decretos do Senhor para nós. Estaremos no mês de Adar, estaremos ali debaixo do juízo de Deus. Os juízes já vão se levantando, já vai buscando a sua sentença. Pegue lá o livro de Salmos, Salmo 10, Salmo 9, Salmo 109, são salmos de imprecação, são salmos poderosos para sentenciar, Salmo 149, Salmo 121, vai pegando ali, vai pedindo para Deus, me dá uma palavra para eu sentenciar os meus adversários. É tempo, quando estivermos ali em Esther, ela decretando a palavra, porque não podia revogar, que era a mesma coisa que estava contra nós, não tinha como sair da morte, precisava de um substituto, de um novo decreto. Aleluia. E ele deu o substituto e o novo decreto, o nome de Jesus, aleluia, no qual nós escrevemos os novos decretos para a nossa vida. Então, você vai ter tempo para celebrar ali o livro de Esther, na festa de Purim. É uma festa que o homem oferece a Deus. Não foi Deus que a estabeleceu, mas o homem a oferece ao Senhor em gratidão. É uma festa tremenda. Vamos nos unir nesse espírito de gratidão. Amém? Depois, de 16 a 27, nós ali do 3 também, dia 16, do mês 3, nós iniciaremos aquilo que vai ser a nossa pregação em relação à Páscoa, a Pessá do Senhor, que vai trazer ali os fundamentos para que você faça algo com o fundamento certo, muito cheio do vigor de Deus, da palavra de Deus também. E nós vamos ter a nossa Santa Ceia presencial aqui na cidade do Ortina, dia 29 do 3. Quem for aí da região, quiser vir,
conosco, vai ser maravilhoso. Amém? Em nome de Jesus. Quem sabe tem alguém que queira participar conosco, já avisando que no dia 30 voaremos para Comodoro, então não vamos ficar em casa, mas se alguém quiser e depois ir, vai ser uma bênção, uma honra recebê-los em nome de Jesus, amém? Porque aí você pode sair conosco cedinho também, pode dormir em casa, tá tudo bem, não é? Festa de gratidão por podermos lutar, isso mesmo, apóstolo, festa de gratidão por podermos lutar, isso é tremendo, amém? Por isso que Deus não quer a tua passividade e a minha passividade. Então, voltando lá, 29/3, às 4 horas da tarde, teremos a nossa Páscoa aqui presencial e também virtual. Amém? Já vá se preparando aí. E a partir do 13/3, que é uma sexta-feira, é encerrado o tempo do Oséias na parte da tarde. Voltamos depois que terminar a festa de Pentecostes. Amém? 60 dias depois da Páscoa, nós estaremos ali, 50 dias, né? Depois da Páscoa, estaremos voltando ali com Oséias, 60 dias mais ou menos. 20/3, isso, irmã Geni, apressado do Senhor, às 4 horas da tarde. Amém? É isso, então. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus te guarde, e seja um tempo de colheita. É uma representação do que Cristo nos devolveu, uma condição perdida para a serpente e devolvida por causa do Cordeiro. Aleluia! Graças a Deus. Meu Deus, já faz um ano. Sim, vamos lá. Para que o Senhor, em nome de Jesus, sem tela azul, isso, irmã Dayane, nos abençoe e nos confirme. Para a glória de Deus. Ele é bom. Amém? Shalom, shalom. Deus abençoe. Glória a Deus. Irmã Fátima, missionária. Deus te abençoe, minha querida. Glória a Deus a todo mundo. Em nome de Jesus.